Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos a mais uma noite de estudo dessa obra, né? Vixe, agora até me confundi. Paulo Estevão, há 2000 anos, voltou na minha cabeça, Michel, de Paulo e Estevão, para mais dois capítulos, né? Também com grandes ensinamentos, né? Vai chegar o fim da saga do Estevão, né? A gente vai estudar as primeiras perseguições e a morte de Estevão. Então, depois dessa semaninha, né, de folga aí do carnaval, que deu para a gente descansar um pouquinho, estudar um pouquinho também, vamos retomar os trabalhos. E aí eu vou passar a palavra para a Michelle, como sempre, fazer a nossa prece inicial, e depois a gente volta com o estudo do primeiro capítulo da noite, né, do capítulo 7, as primeiras perseguições. É com você, Michelle. Então, boa noite. Vamos lá iniciar, né? Boa noite, Gilmara. Boa noite. Se você quiser, a gente volta no estudo de há 2000 anos. É. É sinal que ficou alguma coisa, né? Vamos lá, então. Mais uma vez reunidos, em nome de Jesus, para o estudo de tão importante obra. Muito agradecidos estamos a Paulo, Estevão, a todos os personagens do livro, a Chico Xavier e a Emmanuel, por nos trazer essa obra que é tão importante para o nosso espírito imortal. Que possamos finalmente colocar em prática, para finalmente deixar o homem velho, emergir esse homem novo, muito mais paz, amor e sabedoria. Que Jesus seja louvado hoje e sempre e que nos esteja sempre conosco. Vamos lá, Gilmar. Vamos lá, assim seja. Vamos lá, né? Então, vamos falar um pouquinho sobre esse capítulo 7, as primeiras perseguições. É um capítulo, assim, que eu dividi na minha cabeça em três partes, né? Primeiro, essa revolta de Saulo, depois desse último capítulo, que foi a ida de Estevão lá ao Sinédrio, né? Convocado, na verdade, por Saulo. A participação fundamental de Gamaliel, a gente conhece um pouquinho mais dessa personagem, e depois o desfecho, né, das decisões de Saulo lá em relação aos homens do caminho, né, os apóstolos de Jesus, e ao próprio Estevão. Então, começando esse capítulo, o Emmanuel, ele fala que o Saulo era admirado, né, por todos, pelos mais altos círculos de Jerusalém, né, todos estimavam a sua oratória, que ele falava muito bem, a sua inteligência em defender a lei mosaica, né, e Saulo se deixou levar pelo desejo de vingança, né, ele não conseguia engolir a oratória de Estevão, né? Porque Estevão conseguiu, de uma certa forma, ir de encontro ao que ele mesmo achava dele e ao que todos achavam dele, né? Ele como um grande defensor, uma pessoa super inteligente, um grande defensor da lei mosaica. Então ele foi atingido, né, como diz o Emmanuel, nas suas fibras mais sensíveis, né? Então a pregação de Estevão, a defesa de Estevão ali perante todos no Sinédrio tocou profundamente o Saulo, e ele ficou extremamente revoltado, né, com sua vaidade, seu orgulho ferido, né? Saulo, como a gente está vendo, ele defendia a lei mosaica, né? Defendia com todas as suas forças a lei mosaica, e seu orgulho não admitia essa boa nova, né, que o Cristo veio trazer e que Estevão estava ali apresentando para todos. E aí Saulo ele passou a odiar o Cristo, ele não conseguia compreender esse Cristo. E o evangelho parecia um ato de revolta, né, que está sendo arquitetado por Jesus Cristo. Então, após a prisão de Estevão, né, que é como a gente viu no capítulo passado, Saulo vai para a corte provincial e vai procurar, junto ao procurador romano, obter uma carta branca para atacar os homens do caminho. E foi plenamente atendido. Nessa partezinha, nesse trechozinho, o que eu fiquei, assim, que me chamou a atenção foi o fato de Saulo, ele ir procurar aquelas pessoas que eles sabiam que iriam acatar as sugestões dele. Ele não quis procurar opiniões sensatas, ele não quis ouvir o outro lado. Ele estava determinado a seguir com o projeto dele a todo custo, né? Então, ele se aconselhar com quem ele sabia que estaria do lado dele, né? E aí, trazendo um pouquinho para a vida da gente, quantas vezes a gente não faz isso, né? E muitas vezes aquela
é o nosso amigo de verdade e não tenta passar a mão na nossa cabeça, ou até mesmo uma pessoa que a gente considera um inimigo, nos traz a realidade e nos traz aquilo que realmente precisamos enxergar, e não só ir procurar aquelas pessoas que vão enaltecer o nosso ego, que foi o que Saulo fez, né? Então, tem um trechozinho lá que o Emmanuel fala, né, que tão logo fosse possível, prenderia todos os implicados, o evangelho aos seus olhos dissimulava sedição iminente, apresentaria os conceitos oratórios de Estevão como senha de bandeira revolucionária, de maneira a despertar a repulsa dos companheiros menos vigilantes, habituados a pactuar com o mal, a pretexto da acomodatícia tolerância. Combinaria, olha só, né? Combinaria os textos de lei de Moisés e dos escritos sagrados para justificar que deveria conduzir os desertores dos princípios da raça até a morte. Desmontaria a irrepreensibilidade da sua conduta inflexível. Tudo faria para conduzir Simão Pedro ao calabouço. Então, assim, ele ia fazer de tudo, né? Quantas vezes a gente não interpreta, inclusive, as lições do Evangelho ao nosso favor, né? Para justificar os nossos atos, para justificar aquilo que a gente pretende fazer, né? Foi isso que Saulo fez, né? Ao invés de a gente querer interpretar o que realmente é, que a verdade é uma só, né? Mas a gente utiliza a nossa verdade como se fosse a verdade suprema. E não é bem assim. A gente sabe que isso não vai dar certo. Então, essa notícia ecoou como uma bomba, né, lá nos círculos farisaicos. E aí, dois companheiros, para a gente ter essa noção, como até o Michel já comentou, né, de como esse discurso de Estevão tocou profundamente, cheio de verdades, né? E aí, uma das pessoas que a gente viu que foi tocada por aquele discurso perante o Sinédrio foi justamente o Gamaliel, mas outras pessoas que estavam ali, né, ou que ouviram dizer, também foram tocados. E o Emmanuel nos traz que dois compatriotas riquíssimos, que é o Oséia Marcos e o Samuel Natan, depois de ouvirem as palavras de Estevão no Sinédrio, doaram grande parte da sua fortuna para a Casa do Caminho. Eles pegaram a metade da herança, deram para os filhos, e a outra metade eles doaram para a Casa do Caminho, para a Igreja do Caminho. E isso fez aumentar, né, a raiva de Saulo. E aí Saulo mandou prender os dois até que recobrassem o juízo. Olha só, né? Enquanto isso, lá na Casa do Caminho, Simão Pedro, né, considerou, diante de toda aquela situação, já diante da prisão do Estevão e de todas as atitudes que Saulo já vinha adotando para combater a Igreja do Caminho, para combater os seguidores da Igreja e da Boa Nova, né? O Simão Pedro considerou convidar Gamaliel, o sumo sacerdote lá do Sinédrio, que foi o tutor do Saulo, para conhecer o trabalho dos apóstolos, o trabalho que eles desenvolviam lá na Igreja do Caminho. E aí Gamaliel aceitou e compareceu ao mesmo dia lá nas instalações simples, né? E Saulo ficou surpreso com a visita. Enquanto ele confabulava lá no Sinédrio o que faria, o que não faria, pedindo a carta branca, Gamaliel foi lá visitar a casa lá do Caminho, né? E Gamaliel chegou lá, né? E Saulo chegou a duvidar da sanidade de Gamaliel. E aí Pedro e João sentiram a prisão de Estevão. Pedro, não só o carinho que ele tinha lá com o Estevão, né? Como também pelo trabalho, assim como o João. O único que ficou meio receoso, né, por acreditar que Estevão foi precipitado na defesa de si mesmo e afrontando os fariseus, foi o Tiago, né, que chama o Tiago Menor, que é o filho de Alfeu. E Gamaliel, que foi tocado lá pelo discurso, resolve, né, ir lá visitar, como a gente já viu. Então, o sumo sacerdote foi bem recebido quando chegou lá na Igreja do Caminho, né, foi tratado com respeito e tratou todos também com respeito. Aí Pedro começa a mostrar as instalações e o trabalho que era desenvolvido lá, como sempre, aquelas pessoas pobres, aquelas pessoas necessitadas, e aquilo tudo estava tocando o coração de Gamaliel. E aí Gamaliel, ele entra, né, vai visitando lá aquelas salas com aqueles sofredores, com os enfermos, com as pessoas abandonadas, e lá em um leito simples ele encontra um amigo dele, né, que era o Samônio, que contraiu lepra,
né? Ele conta a história dele lá para o Gamaliel, e ele foi abandonado pelos seus filhos e expropriado de toda a sua fortuna, né? Então, ele era uma pessoa muito rica, muito influente, né? O Gamaliel conheceu ele, foi bem recebido em uma das viagens que ele fez, e aí o Samônio conta, né, sobre a ingratidão dos filhos e dos amigos que o abandonou num momento mais difícil da sua vida. Então, quando ele começou a apresentar a lepra, os filhos dele e os amigos se afastaram, ele foi procurar, e ainda mais os filhos armaram e tiraram todos os bens do Samônio e o enviaram, o colocaram para o Vale dos Leprosos, que naquela época era o lugar de exílio, né, onde iriam todas as pessoas que estavam sofrendo dessa doença. E ele, cansado lá de tanto sofrimento, ele fugiu daquele local e foi acolhido lá na Igreja do Caminho, né? E aí o Samônio, além de contar essa história, ele traz esse diálogo do Samônio com o Gamaliel, ele é muito impressionante, tem muita riqueza de conhecimentos, de como a gente analisa os ensinamentos de Jesus, vale muito a pena ler com muita atenção, ler, reler, né? E aí Gamaliel, após ouvir a narrativa, viu que não tinha como ajudar o amigo, né? E que aí ele reconhecia o trabalho que aquelas pessoas ali, que os apóstolos do caminho estavam fazendo, tratando daquelas pessoas, né? Ele reconhecia que o judaísmo não tinha cogitado desses pousos de amor, né? Que dentro de todas as pregações dele, como a gente viu, né? Que os judeus, eles primavam muito pela forma e não pelo conteúdo, né? Pelas aparências e não pelo interior, os sepulcros caiados, né? Então, ele começa a perceber isso e o discurso de Estevão começa a ganhar mais força dentro dele, né? E, além disso, os apóstolos, eles entregaram para o Gamaliel os escritos de Marcos, né? O que Marcos tinha deixado sobre a história de Jesus para o Gamaliel estudar. E aí Samônio, ele começa a falar de Jesus para Gamaliel, apresentando o Messias esperado pelo povo. E Gamaliel, apesar de já aceitar, de já compreender algumas coisas, né? Compreender o cristianismo como um modelo de renúncia, né? Com Jesus, ele via Jesus como um modelo de renúncia, ele ainda custava acreditar que Jesus era o Messias. E essa discussão, Pedro querendo explicar, e ainda receoso do que a fala dele poderia ensejar, né, para Gamaliel, já que estava tendo toda essa complô contra eles, contra a Igreja do Caminho, então ele ficou com medo com receio de defender ali que Jesus era o Messias e acabar prejudicando a situação de todos ali e de Estevão, que já estava preso, né? Então, Samônio sai em defesa do Cristo, né? Saiu em defesa do Cristo, ajudando o Pedro. E aí ele a Gamaliel que ele estava saudável e rico, e quando ele estava saudável e rico, ele não precisaria acreditar no Salvador. Olha só, né? Por isso Cristo disse que viria para os doentes e para os aflitos, né? Então, olha só como é interessante, né? Como essa fala do Samônio, ela revela muito do que a gente vê hoje, do que a gente pratica hoje de uma forma geral, né? Que a gente procura pela dor, né? Quando a gente está saudável, quando está tudo bem na vida da gente, aí é que a gente deveria mais agradecer, né? Aí o que acontece? A gente não procura, né? Por isso, ele diz que o Cristo veio para os aflitos e os doentes, que a gente sabe que é isso mesmo, né? E aí a fala de Samônio vale a pena ser lida, como eu já disse, né? Porque ele traz grandes lições sobre a riqueza, sobre o que a doença transforma, né? Como
a doença transforma. Ele fala ali daquela situação que ele está vivendo, quando aquela doença fez ele perceber o que realmente vale, o que é realmente a realidade espiritual, né? Que essa realidade espiritual sobrevive a tudo, né? E aí Gamaliel, ele diz, né? Se é incontestável que estou numa idade em que não seria útil alterar os princípios, não posso manifestar-me contrário às tuas suposições, pois estou bem de saúde, gozo o carinho dos meus e tenho vida tranquila. Minha faculdade de julgar, portanto, tende a operar noutro rumo. Então, o Gamaliel meio que ele concorda, né? Já que estava tudo bem na vida dele, na idade dele, não seria útil, né, alterar esses princípios para que ele passasse a acreditar que Jesus era o Salvador. E aí me veio algumas reflexões sobre essa fala do Gamaliel. Né? Será que há um tempo para a gente mudar, para a gente concretizar essas mudanças que a gente acredita, que a gente vê que não está indo no rumo certo, ou que o que a gente viveu até então não condiz mais com uma nova realidade que se apresenta, né? Será que é tarde? Né? A gente sabe que nunca é tarde para mudar, né? Que todos os dias temos essa oportunidade de fazer diferente. E podemos escolher se queremos mudar agora ou depois, né? O certo é que essa mudança, embora ela seja útil ou não, como diz o Gamaliel, ela vai chegar de alguma forma, né? Ela vai chegar ou pelo amor ou pela dor. Se, como Gamaliel, ele conseguir mudar, né, por amor, aceitar esses novos princípios que se apresentam, essa doutrina, essa boa nova, por amor, tudo bem. Se não, vai ser pela dor, ou nessa vida, ou em outra vida. Mas a gente sabe que essa mudança é preciso, que a gente viva ela. Talvez aqui tenha me vindo o livro Há 2000 Anos, que eu comentei no início, né? Porque me lembrou muito, mais uma vez, o Publius Lentulus. Jesus convida ele a essa mudança e ele recusa, né? Que é o nosso Emmanuel, né? E ele, naquela época, recusou um convite pessoal de Jesus a essa mudança. E aí, como o Samônio, ele retrucou, né? Essa fala do Gamaliel, ele disse, sim, é justo. Por enquanto, não estás precisando de um Salvador. Olha só que resposta, né? Eis porque o Cristo afirma que veio para os doentes e para os aflitos. E aí Gamaliel compreendeu o alcance dessas palavras que davam para meditar uma vida inteira, conforme diz Emmanuel, né? Realmente dá para meditar uma vida inteira. Então, essas palavras lá do velho leproso tocaram o coração de Gamaliel. Então, depois, antes de ir embora, né, Gamaliel promete estudar os pergaminhos que lhe foram entregues, e para amenizar essas investidas de Saulo contra a Igreja do Caminho, ele pede que Pedro, João e Tiago pratiquem mais os cultos exteriores do judaísmo, né, como a circuncisão. Então, ele alerta para isso, para que haja que Saulo pegue leve, vendo que eles estão cumprindo, né, essas práticas exteriores do judaísmo. E esse conselho de Gamaliel vai ser seguido a risca por Tiago, né, que é o único que consegue se salvar das investidas de Saulo, né, que não vai ser preso. E aí Saulo aperta o cerco contra os cristãos, né, manda prender Oséias e Samuel, como ele já tinha dito que ia fazer, né, para recobrarem o juízo, e depois chega à casa do caminho com escolta armada e prende, né, Pedro, João e Filipe. Tiago, né, como ele foi encontrado, acredito eu que seguindo os conselhos de Gamaliel, lendo as escrituras dos profetas, né, de joelho, que era um hábito que revelava grande fé na lei mosaica, por isso ele foi poupado por Saulo, né? Ô, Michel, eu estou meio perdida no horário, né, que eu não marquei. Ai, eu tenho quanto tempo, na verdade, para concluir? Quanto precisar, pode ir. Termino já. Certo, obrigada, Val. O quadro vivo de tanta miséria, né, ali que se apresentava, tocou, né, o Gamaliel, né, só voltando, né. Então, o Tiago, ele conseguiu se livrar, porque ele estava lá praticando, né, o culto exterior lá do judaísmo,
E quando Saulo vai lá e vê ele lendo, né, as escrituras do profeta, ele diz, não, esse daí pode pular. E interessante que chama também a atenção de Saulo é que Pedro, ele, ao ser preso, né, ele fala que o jugo com Jesus é suave. Né? Então, ele sabe que o jugo com Jesus, o que é? Jesus prega o amor, a paz, né? Ele prega que o reino dele não é deste mundo. Então, na hora de ser preso, diz, o jugo com Jesus é suave. Já João, né, por sua vez, quando ele vai ser preso, ele diz, encomendo-me ao Cristo. Né? Então, ele se entrega ao Cristo naquela oportunidade. E Filipe fala da superioridade de Jesus. E aí, cada vez os discípulos de Jesus falam mais e enaltece tudo aquilo que Jesus veio mostrar, que veio provar e que vivenciou, né, que nos deixou aqui pelo exemplo, aí é que Saulo se irritava cada vez mais, né? E ele diz, mas como pode, né? Todos que eu prendi, fala que o jugo com Jesus é suave, outro se encomenda ao Cristo, outro fala da superioridade de Jesus, e ele não se conformava com isso, né? Então, ele manda prender, né? E como a gente já viu aqui, só quem se salva é o Tiago. E tem um trechozinho que o Emmanuel fala em relação a Tiago, que ele diz Tiago, o supersticioso, né? Eu tentei até procurar alguma coisa na internet para entender melhor essa fala. Vocês desculpem a minha ignorância em relação a esse assunto, mas eu não achei muita coisa na internet. Mas o que dá a entender pelo texto aqui de Emmanuel é que Tiago ele foi muito supersticioso e essa superstição começou no momento, talvez Michel tenha conseguido mais alguma coisa a respeito do Tiago, mas eu não consegui realmente me aprofundar mais, não encontrei muita coisa na internet, e ele disse que essa superstição começa justamente nisso, né, que ele considerou que ele não foi preso, né, porque ele estava praticando, né, ele acreditava que a lei de Moisés estava tocada de graças e vivas permanentes. E, a seu ver, for o código do judaísmo talismã que o conservar em liberdade. E aí Emmanuel diz, né, que desde esse dia o irmão de Levi ia consolidar para sempre suas tendências supersticiosas, o fanatismo que os historiadores do cristianismo encontraram na sua personalidade enigmática teve aí sua origem. Então, Emmanuel dá essa explicação que com certeza deve ter alguns artigos, né, e estudos sobre isso, mas eu não consegui me aprofundar realmente, né? Então, aí o Rabino de Tarso, como o Emmanuel se referia ao Saulo, né, ficou impressionado e deixou ele lá. E aí o Samônio, ele sai em defesa de Pedro e começa a falar, começa a dizer outras verdades que Saulo também não gosta, né? E aí, para que ele se calasse, manda dar 10 bastonadas, né? Então, a repressão foi muito grande, né? E aí ele começou a perseguir realmente, perseguições individuais e coletivas a todos que estavam seguindo o cristianismo nascente, né? Mais especificamente aquelas pessoas que eram encontradas lá na igreja do caminho. Então, feitos interrogatórios, e a gente sabe muito bem a parcialidade desses julgamentos, né? Então, os amigos, como Emmanuel fala, os amigos do caminho com possibilidades financeiras, preferiam continuar sua vida na Idumeia ou na Arábia, na Cilícia ou na Síria, né, para escapar dessa perseguição. Já outros, né, que não tinham condições, acabavam lá presos, e também a punição era também de acordo com a posição deles, né? Uns conseguiam se livrar com mais facilidade e outros a punição era mais severa. Como a gente já viu algumas referências a esse tipo, né, de parcialidade em outras obras, nas outras obras de Emmanuel, né? Então, uma semana depois, né, da prisão dos apóstolos, ocorreu a memorável sessão lá no Sinédrio, né, que iria decidir o futuro de Pedro, do Filipe e do Estevão. E aí a população começou a se aglomerar lá na frente do Sinédrio,
que estava impossível de dispersar essa população. Todos pediam a libertação de Simão. Inclusive, algumas pessoas que tinham condições financeiras foram procurar o Anás pedindo a libertação de Pedro. Então, para ver como aquele discurso de Estevão tocou várias classes sociais, né? Não eram só mais aquelas pessoas necessitadas que estavam indo buscar, né? Como a gente tem um exemplo aqui de duas pessoas ricas, né? Que abandonaram tudo, que doaram tudo, todos os seus bens, parte para os filhos, parte para a Igreja do Caminho. Então, outras pessoas também favorecidas foram solicitar para que o Pedro fosse libertado. Inclusive, pessoas foram pedir ao próprio Saulo, né? Mas ele se mantinha ali nos seus propósitos de acabar, né, com todos os apóstolos lá da Boa Nova. E aí, Gamaliel, após estudar lá as anotações de Mateus, né, que recebeu de presente de Pedro, ele vai e tenta, numa conversa, antes da sessão lá do julgamento, convencer a Saulo a não punir, né, a todos eles. E ele começa a argumentar, Saulo fica receoso logo de início, achando que Gamaliel estava louco e que ele não deveria interceder, né, naqueles assuntos, mas ele, por Gamaliel ter sido um mestre, por Gamaliel dizer que aquele era o último pedido dele, então Saulo reconsidera, né? Então ele vai e explica as razões, e isso quando o Gamaliel, mais uma vez, ele diz que vai para o deserto e que é muito difícil ele abandonar ou revelar publicamente o que ele já acredita. E nisso me veio uma questão muito importante de como isso mostra com mais precisão a força que Saulo teve para enfrentar tudo que ele tinha vivido e aceitar Jesus, né? Porque Gamaliel ele já estava dizendo várias vezes aqui nesse capítulo de como era difícil fazer isso. E Saulo então que estava indo, né, de encontro aos cristãos e depois passar para o lado oposto. Então isso mostra mais uma vez como foi grande essa transformação, né? Então o Gamaliel intercede, né, explica os motivos, né, que Pedro e Filipe têm família, né, e que João é uma pessoa boa e que o Estevão cuida lá dos doentes, então pediu que intercedesse. E aí o Saulo acata, né, dizendo que o Pedro e o Filipe, por terem família, podem continuar lá ajudando aos doentes. Ele expulsa o João, né, mas não arreda o pé em relação ao Estevão, né, e diante disso, diante dessa decisão dele, os fariseus que estavam ouvindo ficaram satisfeitos, né, pois sabia que essa decisão iria acalmar a turba ali, como sempre, pedindo por sangue, né? E também ia acalmar as pessoas que estavam ali, os pobres e os doentes que estavam ali intercedendo por Pedro, já que Pedro seria libertado. Então, isso resolveria todas as questões e, diante da intransigência dele em relação a Estevão, é marcada para daí uma semana a cerimônia pública da morte dele, do apedrejamento, que Saulo iria comandar. Então, com essas considerações, eu passo agora para Michel fazer os comentários dele e falar lá, né, do término da vida aqui de Estevão nessa encarnação. É com você, Michel. Vamos lá, Gilmara. Vou fazer uns comentários breves sobre o capítulo 7, depois a gente começa o capítulo 8. Né? No capítulo 7, logo no início, fala que no âmago das suas reflexões, Saulo odiava agora aquele Cristo crucificado, porque detestava a Estevão. Aí a gente vê o tamanho da mudança de Saulo. Né? Isso ficou bem claro também. Ele tinha decisões firmes e seguiu o máximo para colocar em prática. E como esse aspecto da sua personalidade foi importante depois. Né? Sobre o Tiago, né, interessante que ele fala assim, não me consta que a lei nos proíbe de ter amigos, né? Ele se salva bem. Eu vejo, muita gente pode ver assim, ele renegou a fé. Né? Eu vejo outra forma. Né? A gente tem que pensar naquele momento. Naquele momento, o que Tiago pensou? Eram eles quatro. Né? Os três, quando foram presos, ninguém saía daquela prisão. Tiago sabia que ninguém ia sair da prisão. Né? Na cabeça dele, eles sabiam também que eles seriam mortos.
né? Então, o que ele pensou? Poxa, nós quatro, os quatro vão ser mortos, vai acabar tudo, né? Então, nós vemos a importância desse momento, né? Não adiantava ele ser preso também, né? Então, ele realmente acreditava que os três seriam crucificados naquele momento, só ficaria ele. Então, ele teve uma força, né, de se manter, né? E o que eu gosto muito dos textos do Emmanuel, né, é que o Emmanuel, ele conta, mas ele deixa algumas coisas de fora, né? Então, ele fala das perseguições, das prisões, mas ele deixa os detalhes de fora, né? Eu acho isso muito importante, né? Não nos vem aos detalhes, né, das perseguições. Eu acho isso importante, né? Vamos começar, então, o próximo capítulo, que é bem longo, né? O capítulo 8, a morte de Estevão. Aliás, o nome dos capítulos, né, do Emmanuel são sempre interessantes, né? Isso aqui já falar da morte, né? Bom, aí já muda completamente esse capítulo 8, né? Já muda completamente de cenário, né? O cenário agora é o Saulo continua a visitar Abigail regularmente, né? A gente vê, né, que ele vai quase que diariamente, né? E era longe, né? Era longe lá que ele ia para Jope, mas ele vai visitar Abigail. E aí, depois eu gostaria que a Gilmar comentasse essa parte também, que nós já falamos um pouquinho, né? O Abigail, o Emmanuel fala, Abigail corrige-lhe o espírito de Saulo, aparava as arestas do seu caráter violento e rude, cooperava para que se atenuasse o rigor das decisões autoritárias, né? Então, voltando-se à questão se Saulo era machista ou não, né? Vejamos que ele ouvia a noiva dele para questões do trabalho. Era uma época que a mulher não podia falar, né? E que as pessoas não falavam com as mulheres, né? Então, ele ouvia a noiva para questões de trabalho, né? Não era questão do dia a dia, não, né? Então, para a gente ter uma ideia, será que ele era realmente machista? Aceitar conselhos da noiva sobre o trabalho dele, né? Então, depois a Gilmara pode comentar também. Saulo, então, conta os últimos acontecimentos, né? E Zacarias, como observador fiel da lei, dava-lhe razões de sobejo no caso das deliberações assumidas, né? A personalidade de Estevão foi discutida minuciosamente, considerando inteligente e perigoso. As pessoas inteligentes são perigosas, né? Segundo Saulo. Então, o Saulo, ele começa a contar, olha, tem um cara lá que é muito inteligente, mas ele é muito perigoso, né? Devemos eliminá-lo. Abigail, como sempre, olha a importância de Abigail, né? E olha como ela era uma pessoa fenomenal, né? Ela questiona se seria possível modificar a pena de Estevão. Não é a pena do irmão, ela nem sabe que o Estevão é irmão dela, né? Então, como é que pode a Abigail ter falado isso, interferindo, né, no trabalho do noivo, né, de Saulo? Somente Gamaliel teve tal audácia. Mas olha a diferença. Gamaliel, ele era homem, doutor da lei, e ele tinha um ascendente sobre Paulo, porque ele foi orientador de Paulo por décadas. Então, as únicas pessoas que podiam falar algo diferente para Paulo era Gamaliel e Abigail, né? E falando um pouquinho de Gamaliel, né, a Gilmara no capítulo anterior, toda vez que fala Gamaliel nesse livro, nós temos que prestar bastante atenção. Tudo, né, nós temos que prestar, né, mas olhar bem assim sobre Gamaliel, né, muito importante. E aí Saulo fala, né, por que Estevão foi condenado? Na visão dele, insultou-me publicamente no Sinédrio, né? O Sinédrio era o local de trabalho. Então vai uma pessoa lá no local de trabalho dele, ele doutor da lei, insulta ele, né? Então, imagina. Espesiou nossos princípios mais sagrados e criticou as figuras mais representativas do farisaísmo, com ilustrações mentirosas e ingratas, né? E aí Saulo conta a Abigail que dali a 6 dias sua família irá levá-la a Jerusalém e eles terão um grande programa recreativo. Informa ainda Gamaliel, irá afastar-se do sinédrio e ele irá substituí-lo. Então, é como o professor, né, catedrático, que vai se aposentar, e o aluno dele de graduação, mestrado, doutorado, que vai assumir a vaga dele. Foi isso que aconteceu, né? Virou um doutor da lei, né, e entrou no local do Gamaliel, né? E aí Saulo fala, né? Olha que interessante, que Abigail irá ato de apedrejamento, quer dizer, uma das tarefas de trabalho de Saulo, né, de vez em quando, era condenar as pessoas ao apedrejamento, né? Então, a parte importante da vida dele. Então, ele chama, né? Para ele era um orgulho, né?
chamar a noiva para ver o trabalho dele, né? E aí o espírito feminino, né, imagina, vê um apedrejamento, né? E ela tenta convencê-lo a não ir. Lembra da morte do pai, lembra do irmão, né? Mas aí Saulo fala, não, Estevão é bem diferente do seu pai, do seu irmão, né? Primeiro, Estevão é um homem que não tem significação nenhuma para você. Segundo, é um reformador sedicioso e insolente. Terceiro, desrespeita e insulta a lei de Moisés. E aí ela, né, concorda. Vejamos que nem Abigail, nem Gamaliel, que tinham os dois, eram os únicos que tinham ascendência sobre Saulo, né? Mas eles não conseguem tudo, né? Ficou bem claro no capítulo anterior. Gamaliel, né, o grande advogado dos cristãos, ele consegue libertar Pedro, consegue libertar, né, os outros apóstolos, mas Estevão ele não conseguiu, né? Ela então concorda, pois sabe que é importante esse fato dele estar no Sinédrio, e ela pensa no irmão. Ela pensa o seguinte: olha, será que não é importante eu conhecer os amigos de Saulo? Porque eles podem me ajudar a encontrar o irmão. Então ela fala: então eu vou, mas vou só no final, né? E aí Abigail chega, né? Ela encanta os amigos, os familiares, né? O tempo todo o Emmanuel fala que ela é uma pessoa encantadora, né? Todo mundo gosta dela. Saulo se despede, né, de Dalila e Abigail, informando que a espera no Sinédrio. Abigail diz a Saulo para oferecer mais oportunidade ao condenado, né? Ela insiste, né? Ela insiste que ele deveria dar mais uma oportunidade, né? Imagina, né? E ela nem era casada com ele, ela era noiva, né? E ele a noiva, né? Bom, voltando aqui, o Estevão é levado ao apedrejamento, né? É desfigurado, 2 meses de prisão. Imagina 2 meses de prisão naquela época, né? Tormentos físicos aí infligidos a ele, barba crescida, né? Então, ele está assim desfigurado, né? E aí Saulo pergunta, né? Atendendo a pedido de Abigail, quer dizer, ele realmente atendeu ao pedido de Abigail, de fazer uma última tentativa, né? Então ele fala: estarias disposto agora a jurar contra o carpinteiro Nazareno? Lembre-se de que esta é a oportunidade de conservar a sua vida. Olha como ele fala, né? Carpinteiro Nazareno. Ele não fala o profeta ou aquele homem, ele fala carpinteiro, assim, como uma coisa assim. Ah, ele é só um carpinteiro, né? Não, na visão de Saulo, Saulo é doutor e o outro era só um carpinteiro, quem era maior, né? Então ele deixa bem claro, né? Era só um carpinteiro. E aí Estevão, né? Não insulteis o Salvador, disse o oráculo do Cristo. Nada do mundo me fará renunciar à sua tutela divina. Morrer por Jesus significa uma glória. Então, Estevão está disposto a morrer por Jesus, né? Nós, às vezes, não queremos nem ler uma página do Evangelho, né? Já está cansado, né? Então, vamos mudar essa forma que a gente tem, né? Bom, continuando aqui, a humilhação doía fundo, né, em Estevão. Mas aí ele recordou as descrições de Simão a respeito de Jesus, no derradeiro transe. E Estevão pensou: quem sou eu e quem era o Cristo? Né? Sempre pensamos nisso, né? Esse entendimento trouxe muita paz a Estevão. E podemos trazer para a nossa vida, né? Todos nós temos nossas dores, nossos sofrimentos, desilusões, mas são bem poucos, né, em relação ao que o Cristo sofreu, né? Devemos lembrar disso. E aí o Estevão, apesar do sofrimento, experimentava uma paz espiritual desconhecida. Nem mesmo ele entendia tamanha paz. É porque ele não vê, mas ele está ali, né, coberto de bons espíritos ao lado dele, né? Ele pensava, então, se o Messias aceitar a morte infamante do Calvário para salvar todos os homens, não seria uma honra dar a vida por ele? Então ele pensa nisso, né? E ele fica mais tranquilo. A multidão toda reunida, né? As pessoas gostam de ver sangue até hoje, né?
Até hoje, como que as pessoas fazem, né? Adora ver uma desgraça na televisão, né? Tratava-se, né, dessa época, do primeiro processo concernente às atividades do caminho após a morte do seu fundador. Ou seja, Estevão foi o primeiro sentenciado do caminho, né, por ser cristão após Jesus, né? E, apesar de triste, ele caminhava sereno e imperturbável, né? Olha a importância de Estevão. Os executores seriam os representantes das diversas sinagogas da cidade, de vez que era função honrosa atribuída a quantos estivessem em condições de operar na defesa de Moisés e de seus princípios. Então, Estevão incomodou muito, muito mesmo. Tanto é que precisou trazer, né, as mais eminentes figuras do farisaísmo, né, daquela época, né? Continuando aqui, o Saulo apreciava a vibração popular, satisfeito e confortado, né? A morte do pregador do Cristo representava seu primeiro grande triunfo na conquista das atenções de Jerusalém e de suas prestigiosas corporações políticas. Então, estava ali a primeira grande condenação que ele faz, né? Porém, a tranquilidade de Estevão o impressionava, né? Ele não entendia a serenidade, sem revelar temor. Simplesmente, Saulo não conseguia entender aquilo. Ele vai entender mais tarde, né? Eu vou me abster de descrever o apedrejamento, né? Já tem bastante sangue na televisão, né? Então vou me abster, né? E a gente parte para a próxima. Dedicados amigos do plano espiritual rodeavam o Marte nos seus minutos supremos, né? Tá aí a tamanha paz, né? Tá aí alívio para suas dores, né? Vimos o mesmo nos livros anteriores, né? Dos cristãos no circo. E aí, no auge das dores físicas, ele viu o próprio Jesus. Quem veio buscar Estevão? O próprio Jesus, né? E ele tinha muito mérito para isso. Não é privilégio, é Olá, mérito, sejam né? todos. E ele fala: Eis que vejo os céus abertos e o Cristo ressuscitado na grandeza de Deus. Né? Aí que neste momento chega Dalila e Abigail, né? Dalila, a mãe do Saulo, e Abigail chegam perto de Saulo, né? Saulo, ele estava sensibilizado, né? A coragem indomável de Estevão o levaram a considerar a tranquilidade desconhecida que deveria reinar no espírito do mártir. O próprio Saulo, ele fala que não tinha aquela paz. Ele era doutor da lei, ele era uma pessoa importante, conhecida, mas ele não tinha aquela paz que Estevão tinha, né? E aí vem uma parte, né? Temos muito que aprender com Estevão também. Estevão, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, como a lamentar seus condenáveis desvios, o discípulo de Simão, que é Estevão, experimentou pelo verdugo sincera amizade no coração. Por que que ele pensava nisso? Porque Estevão pensou que ele conhecia o Cristo e Saulo não. E Estevão fala: Senhor, não lhe imputes este pecado. E aí ele se vira para Saulo e vê a irmã, né? E aí Abigail percebe que o sentenciado é seu irmão e avisa Saulo, né? Aí ela entra em desespero. Ele não acredita, mas manda levar o cadáver para o gabinete dos sacerdotes, né? Naquele desespero, tudo que Abigail pede, ele faz, né? Já reparou, né, Gilmara? Tudo que ela falava, ele fazia, né? E aí as pessoas chamam ele de machista ainda, né? Senhor, respondeu o outro respeitoso, o condenado ainda não está morto. E aí Saulo fala, não quer saber, né? É levado à presença apenas de Saulo e Abigail e chama por ela, né? E aí vem uma parte muito importante do livro. Saulo não mais duvida que a vítima era o irmão da mulher amada. E aí ele começa a refletir. Onde estava Deus que não inspirara no dédalo de circunstâncias que o levaram até aquele irremediável, cruel desfecho? Como assim onde estava Deus, né?
Ele foi chamado diversas vezes. Ele foi chamado a primeira vez que ele foi na igreja do caminho, na pregação de Estevão, na conversa com Gamaliel, na conversa com Abigail. Ele é chamado o tempo todo. Mas orgulho e vaidade não permitiram que ele visse, né? O Gamaliel, a pessoa que ele mais respeitava, ele respeitava o Gamaliel como um pai, talvez mais do que o próprio pai, né? O advertiu. E aí, ele mesmo assim, ele não quis saber, né? É uma grande lição para nós, né? Nós somos chamados ao caminho correto o tempo todo, né? E muitas vezes nós não vemos, né? E aí, então ocorre o diálogo de Estevão com Abigail. É um diálogo muito bonito, né? Abigail fala, não chores, eu estou... Estevão fala, né? Não chores, eu estou com Cristo. A Abigail fala, quem é esse Cristo? Né? Por que te chamo de Estevão? Como te modificou assim? Ela não está entendendo. E aí o Estevão fala, Jesus é nosso Salvador. E agora chamam-me Estevão, porque um romano me libertou, mas pedi absoluto segredo. Perdoa-me, foi por gratidão que obedeci ao conselho. E aí vem o ensinamento. Ninguém será reconhecido a Deus se não mostrar agradecimento aos homens, né? A todos, né? Agradecimento a todos, né? Olha quantas pessoas nos auxiliam, nos ajudam. Já imaginaram se o padeiro não for na padaria, né? A gente não tem pão, né? E a gente, né, nem lembra disso, né? Então devemos ter agradecimento a todos os homens. Ouve, Gesiel, Abigail fala, né? Quem te ensinou esse Jesus para te levar a um fim tão doloroso? Quem assim abandona um servo leal? Não será antes um senhor cruel? Ela não conhece Jesus ainda, né? E aí o Estevão fala, não penses dessa maneira. Jesus é justo e misericordioso, né? Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Então, como eu digo sempre, né? Isso aqui é uma promessa de Jesus, hein? Não é igual a nossas promessas, né? É uma promessa verdadeira. Prometeu estar conosco até a consumação dos séculos. Mais tarde compreenderás. A mim ensinou-me a amar os próprios verdugos, né? Os próprios inimigos, né? Cristo os abençoe. Ele continua. Não tem no teu noivo um inimigo, tem um irmão. E olha que bonita essa parte. Saulo deve ser bom e generoso. Defendeu Moisés até o fim. Quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Ser para ele a companheira amorosa e fiel, né? Nessa parte aqui, na minha visão, Estevão já estava inspirado e que ele já entende que Saulo irá se transformar e trabalhar em nome do Cristo. Saulo foi escolhido realmente, né, para esse trabalho, um trabalho tão importante, como nós sabemos. Saulo vê aquilo tudo e não entende, né? Ele realmente, essa paz que os cristãos tinham, né, naquela época, que é comentado nos livros, ele não consegue entender, né? Ele queria ser odiado, maldito, né? Mas a compaixão de Estevão, fruto de uma paz que ele jamais conhecera, impressionava profundamente. Quer dizer, aos poucos, tudo isso vai sendo levado para a mudança de Saulo, né? Então, acho que a mudança de Saulo não foi só naquele instante de Damasco, que todos o conhecemos, que nós vamos relatar ainda no livro, né? Sem dar spoiler, né? Essa mudança veio aos poucos, né? Mas aí, o que ele fala, né? O que ele pensa? Abominaria ainda mais aquele Cristo que parecia requisitado em toda parte, a ponto de colocar-se entre ele e a mulher adorada, né? Então, confirmando que ele foi chamado diversas vezes. E aí ele fala, ele pensa, né? Se desposasse Abigail, jamais seriam felizes. Ele seria o verdugo, ela a vítima. Além disso, sua família, né, até aferrada ao rigorismo das velhas tradições, não poderia tolerar a união. Continua-se orgulho e sua vaidade, né? Até quando, né? E eu chamo atenção porque o mesmo ocorre conosco. Não devemos esquecer isso. E aí Estevão morre com Abigail em prece. E aí, naquele desespero, num dos momentos mais difíceis da vida de Abigail, o que Saulo diz?
Abigail, está tudo consumado e tudo terminou também entre nós. Quer dizer, no momento que ela mais precisava, o orgulho dele falou mais alto. Ela fica indignada, né? Tudo terminado entre nós, por quê? Sofrimento não deveria, né, escorraçar o amor verdadeiro. E aí Saulo fala, não poderei esposar a irmã de um inimigo de maldita memória para mim. Abigail não entende, né? Ela até entende que não pode mais casar, mas se transformar em ódio, né? E ela fala que não dirá nada sobre o ocorrido, mas que eles podem ser amigos. E ele quis abraçá-la, ele tentou, né? Mas o orgulho falou mais alto. Naquele momento, o orgulho, os títulos, as atribuições eram lembrados, né? E aí diz que não irá mais visitá-la e que em sua raça, quem não é amigo é inimigo, né? Ela pergunta por que ele odiava o irmão. E ele diz, era o pregador do malfadado carpinteiro de Nazaré. Continua falando carpinteiro, né? Além disso, humilhou-me diante da cidade inteira. O que ele fala, humilhou, né? Porque ele não tinha argumentos contra Estevão. Estevão vencia ele nos argumentos. E ninguém vencia Saulo nos argumentos. Ele era o doutor da lei, 20 anos ou mais estudando aquela lei, né? E ele vem uma pessoa sem instrução, maltrapilho, e vence ele nos argumentos. Então ele não aceitava, isso é humilhação para ele. Bom, Abigail pensa que para seduzir um caráter cristalino como Gesiel, o Cristo não poderia ser um homem vulgar. E aí já foi plantada a semente, né, em Abigail. Foi plantada aqui, né? Bom, então Gamaliel chega, né, e conta a Saulo que irá para Damasco na próxima semana para meditar e repousar o espírito, e que ele ficará em seu lugar. E aí Gamaliel fala, afirma que tem em Pedro um amigo e pede que o cadáver da vítima Estevão seja entregue à igreja do caminho para ser sepultado. E Gamaliel esclarece que está estudando e meditando sobre o evangelho. Sairá de Jerusalém, fugirá do escândalo que novas ideias e atitudes certo provocariam e buscará a solidão para encontrar a verdade. Saulo fica estupefato. Saulo não aguenta, né? O maior ídolo dele, né? Vejamos pelo seu lado, né? Ele descobre-se o verdugo do próprio cunhado, perde a noiva e seu grande orientador, seu grande ídolo na fé, vai embora e fala que simplesmente de uma hora para outra, olha, estou mudando de fé, né? E ele não aguenta, mas ele concede o favor a Gamaliel. As pessoas que dobravam um pouquinho, né, o orgulhoso Saulo era Gamaliel e Abigail, né, os dois. Então ele concede, né, o Gamaliel, o último favor, né? E aí, finalizando, a Abigail cai em febre e é levada de volta à casa de Zacarias e Ruth, e Saulo vai embora com a intenção de mais voltar, né? E assim termina o capítulo, né, Gilmara? Então, é muito interessante tudo isso, né? Então, aguardo os seus comentários, né? Vamos A lá. meu ver, esse capítulo, a morte de Estevão, já começa a delinear a transformação de Saulo, né? Por incrível que pareça, por parecer o contrário, né? Que ele está mais intransigente, que ele está cada vez mais revoltado com Cristo, mas, a meu ver, já começa aí, né? Por essas incongruências que ele consegue encontrar nas atitudes dele e nas atitudes do Estevão, ele já começa a amolecer, digamos assim, o coração dele. E também a gente vai ver, né, sem querer dar spoiler, o porquê entender essa atitude impensada de Saulo, essa atitude levada pelo egoísmo, pelo orgulho, em romper com Abigail. Né? O próximo capítulo, Abigail cristã, já vai dar essa noção, né, de como isso vai repercutir mais adiante na vida e no trabalho para o Cristo do Saulo, né? Que não é por acaso que eles rompem, apesar da situação ter sido uma situação extrema, ter sido uma situação que até dá revolta, de, poxa, quando ela mais precisa dele, né? Depois de ter sofrido tudo isso, ele ainda deixa ela, ainda causa um sofrimento a mais para ela, né? Porque ela já estava sofrendo pela morte do irmão e ficou
ficou sofrendo mais ainda, ou teve um plus com a separação dele que ela não esperava. Isso ainda mais que o Estevão, que foi a vítima, né, abençoou a união, né? Como eu concordo com o Michel nas duas situações, na primeira em relação ao Saulo ser machista, né? Pelo contrário, ele ouvia muito, né? A Abigail conseguia realmente colher dele já toda a bondade que ele tinha. Né? Ela conseguia ver nele o que de bom ele tinha, e a partir dessa visualização e desse modo de agir, ela conseguia podar mesmo as arestas e conseguia tornar Saulo uma pessoa melhor. Né, menos duro, mais flexível, né? Então ela conseguia ver que ele tinha a bondade ali no coração dele, tirando aquela casca toda que ele se vestia, né? Então ela conseguia, com o jeitinho dela, com o jeito de mulher, penetrar aonde ninguém encarnado tinha conseguido até então. A Abigail, ela conseguiu, né? Então o Estevão, aí a segunda que eu concordo, né? O segundo ponto que eu concordo é quando você diz que ali o Estevão, quando o Estevão fala com o Saulo, já conseguia ver um pouco a missão que estava reservada para o Saulo. Em dois momentos, que foram até dois trechos que você leu, que é quando ele diz, vendo que Jesus contemplava melancolicamente a figura do doutor de Tarso, Jesus, de certa forma, quando eu li esse trecho, eu já vi não, que Jesus estava indicando ali para o Estevão que ele tinha algo preparado para Saulo, né? Então ele estava triste por Saulo tá desempenhando aquilo, mas que dava a entender que ele tinha algo preparado para Saulo, que confirma quando o Estevão diz: Cristo os abençoe, não tenho no teu noivo um inimigo, tem um irmão. E aí que ele diz, né, que ele ainda não conhece, né, com a mesma força, né, que ele defendeu Moisés até o fim, quando conhecer a Jesus, servi-lo-á com o mesmo fervor. Então, Estevão já tinha essa noção, né, intuído ali por Jesus, de que estava esse ministério reservado para o Saulo. Então, eu também consegui enxergar isso nesse texto. Né? Então, para a gente concluir, é isso, né? É também mais um capítulo riquíssimo de aprendizados, de conhecimentos para a gente, que dá a entender, né, mais, no meu ponto de vista, essa transformação inicial. Já do Saulo, a gente vai ver que o Saulo ainda vai aprontar um pouquinho, né, até chegar lá na estrada de Damasco, ainda vai se revoltar um pouco mais com Cristo, mas tudo isso faz parte desse processo até chegar nesse ponto culminante que a gente vai estudar. Então é isso. Michel, quer fazer mais alguma consideração para a gente ir lá para a nossa prece final? Não, tudo bem. Eu estou, assim, já ansioso para a gente chegar na parte de Paulo, né? É verdade. Porque A segunda parte a do segunda livro, parte, né? né? Mas é isso, Gilmar, obrigado. Obrigada também. Então vamos lá, né, para concluirmos o estudo da noite com a nossa prece final, mais uma vez, agradecendo a Jesus, a espiritualidade amiga, a oportunidade de realizarmos mais um estudo, de entendermos um pouquinho esse processo de transformação, que a gente viu que é possível, né? Mas que também é muito difícil, que necessita de muita fé e de muita entrega aos propósitos e aos objetivos que Deus traçou para a nossa vida. Mas que sigamos firmes e confiantes, perseverantes e principalmente fazendo a nossa parte, que com certeza conseguiremos alcançar os objetivos que foram traçados para nós nessa jornada encarnatória. Não percamos, Senhor, a oportunidade de crescimento, que possamos, Senhor, sair daqui melhores do que chegamos, que possamos voltar para o espiritual com a certeza de que cumprimos a nossa missão enquanto encarnados, que possamos, Senhor, na medida do possível da nossa evolução, praticar o bem distintamente, principalmente no momento tão difícil que o planeta atravessa, que possamos, Senhor, fazer a diferença, rogando e pedindo por nossos irmãos que ainda estão no caminho mais obscuro que os nossos, que possamos, Senhor Jesus, elevar o nosso coração e o nosso pensamento em para os irmãos sofredores, para os irmãos
que ainda fomentam a guerra, que ainda fomentam a desunião, que ainda fomentam a destruição dos seus seres, dos seus irmãos. Enquanto houver um irmão em sofrimento nesse mundo, não poderemos ser felizes. Que essa transformação tão almejada para o planeta de regeneração possa começar em nós, que possamos, Senhor Jesus, fazer a diferença, lutarmos e vivenciarmos aquilo que Jesus quer que a gente faça, que possamos ouvir o seu chamado e aplicá-lo em nossa vida, no nosso dia a dia, com gestos simples, com atitudes simples, mas que possamos nos transformar a cada dia e nos tornarmos um pouquinho melhor, mais conhecedores e praticantes da boa nova de Jesus. Permanece conosco, Senhor Jesus, cumprindo as suas palavras de paz e de amor, até o fim dos tempos. Que assim seja. Tchau, pessoal, boa noite e até a próxima semana. Tchau, Michel. Tchau, 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 Gilmara. Legal, obrigado, Val. Até mais. Aqui falamos de próxima terça, combinado às 16, né? Isso. Certo? Tchau, gente. Obrigado. Obrigada.